Olá, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo e vídeo especial, vídeo de quinta-feira, vídeo de TBT Brownie Fogo, a melhor playlist de canais na história do YouTube, não por mim, mas pelas histórias que a gente conta aqui, cara. A gente desmembra os livros sobre a história do futebol, do Botafogo, da seleção brasileira e conta a história de vários personagens, títulos, momentos do Botafogo. A gente sabe que a história do Botafogo, né, cara, nesse mundo de livros e arquivos, é um tremendo museu, rapaziada. E o gancho que a gente usa hoje, cara, é Garrincha, tá bom? Hoje é aniversário dele, na verdade, um dos aniversários de 88 anos. Nunca se sabe, aliás, não se sabe se ele realmente fez aniversário, se ele realmente nasceu no dia 18 ou no dia 28 de outubro. Existem algumas explicações, algumas teorias para isso. E nesse dia, né, cara, na verdade, nos últimos 10 dias, o Botafogo vem fazendo publicações em homenagem ao Garrincha entre os dias 18 e 28. Vamos colocar que são 10 dias em homenagem ao Mané Garrincha, certo? O Botafogo fazendo publicações, contando histórias dele, mostrando lances, vídeos, imagens dele. E, pra finalizar, cara, né, a gente pega até como gancho isso aqui pra gente fazer esse vídeo maravilhoso, esse conteúdo maravilhoso sobre o maior jogador da história do futebol, certo? A gente sabe que tem Pelé, a gente sabe que tem Maradona, mas nunca se viu nada igual a Garrincha por todo o contexto, por todo o pretexto e por tudo que aconteceu, né, pelo que foi Garrincha, né, para a história do Botafogo e para a história da seleção brasileira, para o futebol arte. O Botafogo fez uma homenagem hoje, tá bom? Uma homenagem simplesmente espetacular. Eu vou colocar aqui a imagem, né, aliás, o vídeo publicado pelo Botafogo para vocês darem uma olhada nessa homenagem espetacular. O Botafogo fez uma homenagem, né, uma camisa para o Anjo Torto. Uma camisa com listras, né, verticais, tortas para o lado, de onde eram tortas as pernas de Garrincha. Dá uma olhada aí. Já vai liquidando. Cara, eu achei sensacional. A minha única cornetada é que essa camisa não vai ser vendida, né, cara? Essa camisa, ela, né, vai ficar ali, é um modelo único que ficará de exibição no Museu do Maracanã. Achei bacana, né, esse espaço no Museu do Maracanã, porém, eu tava doido, assim, eu achei num determinado momento que ia ser uma camisa disponível para compra, né, pra gente poder comprar, enfim. E eu com certeza ia comprar essa camisa, cara, não tenha dúvida, que coisa maravilhosa. E aí, cara, pra homenagear, a gente começa aqui 7 histórias engraçadas, curiosas, né, e impossíveis de não serem contadas sobre Manuel dos Santos Garrincha. Bom, a primeira de todas vai ao nascer, tá bom? E outra coisa, eu falei 7, né, mas com certeza a gente vai passar de 7 porque a gente vai colocar uns bônus aí, enfim. Por que o Garrincha tem 2 aniversários? Como assim? O aniversário dele é dia 18, o Botafogo publicou que é dia 18, mas por exemplo, o Santos, hoje, dia 28, parabenizou o Mané Garrincha nas suas redes sociais. A verdade é a seguinte, né? A teoria que talvez faça mais sentido é de que Garrincha realmente nasceu no dia 18 de outubro, porém, aí são 2 explicações. Uma é que o cara do cartório, no momento do registro, talvez tenha errado, né, na hora de escrever e colocou lá 28 de outubro. Se você pegar aí certidão, tem foto da certidão de nascimento do Garrincha, tá lá 28 de outubro, certo? Ou uma segunda teoria é de que como o Garrincha, né, ele já morava num lugar que era muito afastado, né, do cartório, dos centros urbanos e tudo mais, ele morava em Pau Grande, né, nasceu por lá, no distrito de Magé, né, se já é afastado hoje, imagine lá em 1933, as explicações são de que o Garrincha só conseguiu fazer esse
só conseguiu realizar essa certidão aí de nascimento, né, os pais, os responsáveis, só, né, num determinado momento lá no dia 28 de outubro. Segunda curiosidade, como é que esse cara parou no Botafogo? Como esse sujeito parou no Botafogo? Ele que jogava no Pau Grande Futebol Clube, de vez em quando ele jogava no Serrano de Petrópolis, né, cara? Só esticar um pouquinho ali, ele já tava na Serra, né? E aí como é que ele parou no Botafogo? Na verdade ele já tinha feito testes, né, em alguns outros clubes, né, como por exemplo no Flamengo ele tinha chegado a fazer treinos e não foi aceito por conta das pernas tortas dele, o pessoal estranhou. No Vasco, né, por exemplo, ele chegou, tem uma história que ele ficou muito magoado com o Vasco, ele chega, ele tinha que acordar tipo 4, 5 horas antes dos treinos, sair de Pau Grande, pegar o trem em Raiz da Serra e aí sim chegar no Rio de Janeiro para poder, né, chegar, por exemplo, a São Januário. Né? E aí chegando lá, né, numa peneira, selecionaram alguns garotos aqui, outros ali, e aí falaram para ele que não tinha espaço para ele jogar naquele momento, ele ficou muito mal. E no Botafogo acharam lá um espaço para ele treinar. Né? Acharam um dia para ele treinar com um profissional, né, com a galera braba. E aí quando ele estava, né, se vestindo, no vestiário, os relatos na biografia dele contam que ele tava assim, né, o pessoal viu, né, que a perna do cara era torta, né, que ele andava meio tortão. E aí a galera falando, porra, cara, que será que é isso aí que nos aguarda, né? E aí colocaram o Garrincha no time reserva, ele com ponta direita, atacando o lado do lateral esquerdo, Nilton Santos. E na primeira jogada ele dá uma caneta no Nilton Santos, que era considerado o melhor lateral esquerdo do mundo naquele momento. Certo? Ali na década de 50. E começa ali um duelo franco entre o Garrincha e o Nilton Santos. Algumas o Nilton Santos levava melhor, outra o Garrincha conseguia passar com facilidade. E o Nilton Santos chegou na diretoria do Botafogo, chegou na presidência e falou, cara, contrata esse cara agora. Esse cara não pode jogar contra mim. Não tem a menor possibilidade. E aí uma história se iniciou. Eu acabei não falando, né, que essa situação aí do Garrincha, né, na estreia, né, enfim, inclusive na estreia dele ele fez gol, né, foi em 1953. Terceira história, chegada à seleção brasileira, rapaziada. Havia muita concorrência, né, de pontas, né, era a posição talvez a mais de maior concorrência no futebol brasileiro entre as décadas de 50 e 60. E o Garrincha quase ficou de fora, né, da Copa do Mundo de 1958, que foi onde ele foi apresentado para o Brasil e para o mundo definitivamente como um jogador extra classe. E ele quase ficou de fora, né, porque tinha uma concorrência muito forte na ponta direita. Um jogador que estava quase garantido porque ele sempre era convocado, né, com muita frequência, ele vinha muito bem no Flamengo, era o Joel, certo? Ponta direita do Flamengo. E o outro, né, que era um cara já consagrado, um cara muito vitorioso na Portuguesa, no Palmeiras, e que vinha ganhando tudo pela Fiorentina da Itália, era Julinho Botelho, né, um dos principais jogadores brasileiros no mundo naquela época. E ele era o favorito para pegar a vaga, né, pelo menos como reserva, certo? E o Garrincha ficaria como terceira opção, naturalmente ficaria de fora da convocação. O Julinho foi chamado, né, ele foi contatado, né, avisando que ele poderia ser convocado. E aí o Júlio Botelho envia uma carta à CBD, na época, Confederação Brasileira de Desportos, não era CBF ainda, né, dizendo que ele agradecia o convite, mas que ele se sentia melhor recusando. O Julinho era um jogador um pouco diferente, assim, além dele ser um cracaço, ele era um cara muito emotivo, ele era um cara assim, muito humano. Né? E ele dizia que não se sentia bem, né, sendo convocado, porque ninguém estava acompanhando, naquela época não tinha TV, não tinha nada, ninguém estava acompanhando os jogos do campeonato italiano para saber se ele realmente estava jogando bem, enquanto vários jogadores aqui do futebol brasileiro estavam brigando por uma vaga. Então ele disse que ele sentia que havia uma injustiça com os jogadores do Brasil e disse que preferia ceder a sua vaga a um atleta que estava jogando bem no futebol brasileiro. Esse atleta, que acabou chegando para jogar, era Garrincha do Botafogo. E há uma continuidade, né, cara, nessa situação dos jogos aí da Copa do Mundo, certo? Amistoso preparatório da seleção brasileira contra a própria Fiorentina, né, do Julinho Botelho. Julinho estava jogando contra a seleção brasileira antes da Copa do Mundo de 1958. Garrincha recebeu uma oportunidade nesse jogo e destruiu a partida.
Só que contam ali os registros dos jornalistas brasileiros que estavam cobrindo toda a situação da Copa do Mundo, até o pré-Copa do Brasil, que o Garrincha ele teria driblado meio time da Fiorentina, driblou o goleiro, e numa ocasião ele meio que voltou, assim, ao invés de ele fazer o gol, que era só ele empurrar para a rede, ele preferiu voltar para cortar mais um zagueiro, para dar mais um corte e fazer um gol talvez mais bonito, né? E isso teria irritado a comissão técnica do Brasil, né, que era comandada pelo Feola, e aí por isso ele não teria sido titular das primeiras partidas, tá? Isso na verdade não é verdade, não é verdade, né? Na real aconteceu, né? E ele tomou uns esporros ali do Bellini, que era o capitão, meu irmão, Copa do Mundo, irmão, não é assim, não tá jogando pelada. Só que os motivos, né, dele não ter sido titular nos 2 primeiros jogos foram táticos, né? Foram questões mais de proteger, porque o lateral inglês era muito violento, contra a Áustria o Feola queria povoar mais o meio campo, tudo isso tá na biografia do Garrincha. E aí na partida contra a União Soviética, quando o Garrincha chegou a cogitar pedir pro Didi, ele falou, cara, eu acho que eu vou voltar pro Brasil, que eu não tô jogando aqui, não é melhor eu ir embora, tá maluco, cara, tá numa Copa do Mundo, mas eu quero jogar. E aí, cara, depois de muita pressão, até da galera de dentro ali do time, do Didi, do Nilton Santos, né, enfim, o Garrincha foi escalado junto com o Pelé. Foi a primeira atuação de Pelé e Garrincha numa Copa do Mundo. E não à toa, os 3 primeiros minutos dessa partida foram batizados de os 3 maiores minutos da história do futebol. Fiz um vídeo que eu publiquei sobre isso na semana passada. E nesse sentido, né, a gente teve o Garrincha acabando com a seleção da União Soviética, que era a favorita para esse jogo. Em 1 minuto e meio, uma bola na trave, né, já tinha caneta, né, o Pelé jogando muito, e com 3 minutos, numa jogada do Garrincha, o Vavá faz o primeiro gol, um baile, uma pane na equipe soviética, e o Vavá ainda marcou mais um gol, e o Brasil, depois dali, cara, foi só festa, né? Ganhou de Gales, ganhou da França de goleada, e ganhou da Suécia, da anfitriã Suécia de goleada, e sagrou-se campeão. Com o Garrincha ainda debochando, né, cara? Falando que era um torneio, né? Na brincadeira ele sabia, né? Falou, porra, não tem nem retorno, meu irmão. Porra, fácil demais. E o Brasil se sagrou campeão. O mundo conheceu o Garrincha. Inclusive dizem que os representantes ali da delegação, os zagueiros da União Soviética, certo? Eles chegaram depois do jogo brincando, né, cara? E também na concentração no dia seguinte, porque a União Soviética estava hospedada no mesmo lugar que o Brasil estava treinando. Os zagueiros da União Soviética foram cumprimentar o Garrincha e aí brincavam, né, com ele, falando, pô, cara, dá pra tocar em você, cara. Caramba, é de verdade mesmo, porque agora agarrou o Garrincha e falou, pô, meu irmão, agora você não sai, né? Porque os caras não conseguiam deter o Garrincha dentro de campo. Vamos para algumas histórias aqui que são interessantes, né, cara? Eu vou entrelaçar 2, né, até pra gente não exceder as 7 histórias, tá legal? Situações do Garrincha em, como é que eu posso dizer? Escapadas, vamos colocar assim. A primeira é a mais conhecida, a Copa de 1958, depois do título, há uma escapada, os jogadores vão sair, né, cara, pra dar um rolê, né, cara, ali nos arredores ali do lugar que eles estavam hospedados na Suécia e tudo mais. E aí, Garrincha conhece uma moça sueca, e nos arredores ali do grande campo, no local onde os jogadores estavam hospedados, teria acontecido ali um ninho do amor, né, que originou o filho sueco de Garrincha, certo? E hoje ele tem inclusive um neto que recentemente, né, isso foi em 2020, eu e o Bernardo do Central Botafogo chegamos a entrevistá-lo, né, perguntando da história do Garrincha. Ele joga na 3ª divisão da Inglaterra, né, se eu não me engano, e, cara, foi muito legal. Né? E o Garrincha, ele tinha dessas, cara. E a mais curiosa e a menos conhecida é a do filho que ele teria feito no Pacaembu, ou ali pelo menos nos arredores, certo? Isso foi em 1957. Foi na estreia de João Saldanha como técnico do Botafogo. Ele assumiu, ele era o diretor, o treinador à época saiu, entrou João Saldanha, e no primeiro jogo ele já tinha um desafio pela Rio-São Paulo, se eu não me engano, Botafogo e Palmeiras no Pacaembu, foram lá, pegaram o trem, transporte e tudo mais, chegaram. E aí o João Saldanha, cara, ele queria dar um jeito no Garrincha na questão disciplinar. Falou, pô, meu irmão, não vou, eu quero chegar aqui, pô, o João Saldanha era um cara... O João Saldanha era um boleirão, era um cara da resenha, era um cara que saía com a rapaziada,
Mas num primeiro momento que ele queria chegar ali, ele queria mostrar pulso firme. Ele queria chegar, porra, não vai ser bagunça no primeiro dia que eu vou chegar aqui, meu. Né? Já falou pro Garrincha, Garrincha, tá fudido, você não vai sair hoje. Né? E o Garrincha falou, não, beleza. Né? E aí, de 5 em 5 minutos, né, isso daí consta no livro escrito pelo João Saldanha, Histórias do Futebol, né, que o Garrincha, de 5 em 5 minutos, ia lá olhar, que o João Saldanha ia lá olhar o quarto do Garrincha para ver se ele estava lá, e o Garrincha estava dormindo. Né? Sono pesado. Dia seguinte, o jogo foi 1-1, voltaram, tal, não sei o quê. E aí, no ano seguinte, né, aliás, meses depois, o João Saldanha voltou para São Paulo quando ele não era nem mais o técnico do Botafogo, numa outra ocasião, negócio de política, né, que ele era ativista e tudo mais. E aí uma moça o encontrou, né, cara? Pô, com licença, você é o João do Botafogo? Sou eu. Não, quero apresentar minha filha aqui, cara. Ela tá procurando o Garrincha, né, porque precisa falar com o Garrincha. E aí quando ela foi ver, a garota tava grávida e batia com a época que eles foram jogar lá no Pacaembu. E aí ele chegou no Rio de Janeiro e falou, pô, meu irmão, Garrincha, na boa, eu não treino mais Botafogo. Me explica essa porra, cara. Como é que você saiu se eu tava olhando você o tempo todo? O Garrincha explicou que ele deu um dinheiro para um zagueiro do Botafogo, pro zagueiro do Botafogo ficar com um travesseiro, deitar de bruço e com um travesseiro na cara. E aí, como eles tinham corpos assim parecidos, né, trejeitos parecidos e tudo mais, o João Saldanha não percebeu que era o zagueiro ali em questão, que eu não me lembro agora, me fugiu da memória quem era o zagueiro, e não o Garrincha. Enquanto isso, o Garrincha escapava, encontrava com uma moça e teria feito um filho ali. Né? Mas agora, para onde ele foi, como ele conheceu, né? E ainda fez um filho, esse é o grande mistério. Né? Esse era o Garrincha. Né? Outras escapadas, cara, se referem a amistosos, cara. Essa eu não sei se foi um amistoso do Botafogo ou se foi um amistoso da seleção brasileira, né? Que faltando 2 horas para a partida, era um jogo importantíssimo, um estádio cheio, esperando pelo Garrincha e tal. Faltava 1 hora para o jogo, sei lá, e o Garrincha tinha sumido, desaparecido. Né? Tinham informado um jogo errado para ele, né, cara, o horário e tal. E aí o João Saldanha, junto com outras pessoas ali, começaram a procurar o Garrincha pela cidade, né, cara. Agora não me lembro se era na Argentina ou se era na América Central. Eu acho que era na Argentina. Né? Eu acho que era isso. Era Botafogo e Boca Juniors, uma coisa assim. E o Garrincha, eles acharam numa determinada esquina um concurso de tango, né, de dança. E aí quando eles chegaram lá, o Garrincha estava lá, né, dançando. E o João Saldanha pegou ele pelo braço e falou, meu irmão, vambora pra essa porra que tu tem que jogar. E o Garrincha ficou muito puto com ele. Falou, pô, você tá de sacanagem, cara. O concurso valia $50, porra. Eu ia ganhar essa porra, os caras dançam mal pra caralho. E o João falou, meu irmão, eu te dou $50, vambora, cara. Vambora pro jogo, tem que jogar. Ele jogou e acabou com o jogo. E ainda teve também a situação no México, né, que ainda remete à história. Eu vou passar para a história seguinte, né, cara, porque são 2 histórias que se entrelaçam, certo? A história das criações de Garrincha, certo? Uma das criações é a do fair play, né, cara? Que um jogador do Fluminense que ele teria driblado, né? Teve uma lesão, estava caído no chão, e o Garrincha tinha a possibilidade de fazer um gol, ele jogou a bola para fora, né? Um gesto de solidariedade, o estádio inteiro aplaudiu e o Fluminense devolveu a bola para o Botafogo. Aí teria sido criado o fair play. E teve a situação no México do olé. Eu fiz um vídeo aí recentemente explicando como é que funcionou o olé, né, do Mané Garrincha, né, que a cada drible que ele dava ali no pessoal do River Plate, numa partida, a torcida mexicana no estádio universitário, 100.000 pessoas, fazia olé, né, como se fosse a torada, e ali surgiu o grito do olé no futebol. Essa cultura do olé foi pro futebol graças aos dribles de Garrincha no Vairo, zagueiro do River Plate, que depois de ter saído assim, né, ter enfrentado o Garrincha, falou, cara, é impossível, não tem o que fazer. Né? O jogo foi 1-1, só que a atenção foi tão grande pro Garrincha, houve uma festa tão enorme para ele, que o pessoal achou que tinha sido 2-1 Botafogo por conta de um gol que foi anulado e ninguém nem percebeu, porque os holofotes foram pro Garrincha. E nessa época, isso foi em 1957, eles foram pro México em fevereiro. Fevereiro, semana de carnaval no Rio de Janeiro. E os jogadores do Botafogo estavam meio bolados, né? Pô, a gente vai perder o carnaval, cara, não vai voltar a tempo. Está aqui no México. E aí descobriram que tinha uma espécie de carnaval mexicano lá, cara, um carnaval meio diferente. Que as pessoas, elas se fantasiam de palhaço, né? As pessoas se fantasiam de palhaço,
né? E tocava as músicas lá meio maluca, né, deles. E aí, cara, simplesmente o Garrincha desapareceu. Né? E aí todo mundo procurando ele, que só faltava ele pra ir embora. A galera foi dar um rolê, não gostou muito. E aí, cara, quando eles já tinham desistido de procurar o Garrincha, eles entraram numa birosca. E aí, quando foram ver, cara, tava o Garrincha lá sentado com vários mexicanos, né? E mexicanas, evidentemente. Tomando uma, né? E com um vestido de palhaço e com a cabeça do palhaço, como se fosse uma fantasia, né, cara, do lado dele. E aí o pessoal, cara, tá de resenha aí, o pessoal, ele falou, cara, esse carnaval desse cara é uma merda, é chato pra caralho, não aguento mais essa fantasia de palhaço, vamos voltar pro Rio logo que eu quero curtir o carnaval de verdade. Isso também consta no livro do João Saldanha, Histórias do Futebol. E pra finalizar os 7 tópicos, cara, vamos pra simplicidade. O Garrincha era um cara muito simples, né? Ao contrário de qualquer jogador, cara, né? E qualquer mesmo, até naquela época, né? O jogador, ele começava a ganhar dinheiro, abria uma conta, abria uma empresa, tinha um bom carro, né? Frequentava restaurantes assim mais refinados, né? Bailes e boates, né? Mais, né? Badaladas. Naquela época já era assim, né? O Garrincha não, cara. O Garrincha, ele continuou levando a mesma vida que ele sempre levou, né? Até quando ele era bicampeão mundial, né? Não é antes de ser campeão uma vez. Até 1962, né? O Garrincha, enquanto o Newton Santos, por exemplo, ia para uma festa no Copacabana Palace, né? Enquanto o Didi, né, frequentava grandes restaurantes, né? Tinha lá um carrão dele, a motocicleta dele que era muito famosa. Outros jogadores, né, cara? Ele não, o Garrincha, ele era um cara simples. O Garrincha, ele pegava, né, o trem dele ia pra Raiz da Serra, encostava na birosca lá, em Pau Grande, com os seus amigos, né, cara, e ficava lá, trocando ideia, tirando onda, rindo da cara da rapaziada, tem uma história dentro do sujeito lá, cara, que era um cara que frequentava ali o bar, né, cara, que ficava tocando as músicas, né, e o Garrincha morria de rir porque gastava a onda dele, né, cara, também era um cara muito simples na concentração, né, cara, ele tinha uma brincadeira muito bizarra na concentração, que era a de, enquanto todo mundo que dormia ou no trem, ou no ônibus, ou no avião, com a boca aberta, ele pegava um copo de água e jogava na garganta das pessoas, dos jogadores para eles engasgarem, certo? Ele também gostava de implicar com o Didi, né, o tempo todo, tipo, véspera de um jogo importante, todo mundo concentrado. Aí ele ficava assim no Didi, isso daí consta na biografia dele, né, cara? Preso, solto, solto. E o Didi puto, né? Pô, meu irmão, para com essa porra, cara, que preso e solto, né, cara? Preso, o Didi ficava puto, tinha que segurar o Didi. E funcionava desse jeito, né? Ninguém conseguia parar esse jeitão aí do Garrincha, né? A única coisa que deixava o Garrincha irritado, de acordo com a biografia do Rui Castro, né, escrita pelo Rui Castro, era o Pelé quando achava que era cantor. E aí ele ficava com violão e tal. E aí reza a lenda que num determinado momento o Pelé tava tocando ali uma música, né, cara? E o Pelé ficava no andar de baixo da concentração do Garrincha na Suécia, na Copa do Mundo. E aí o Garrincha, para fazer o Pelé parar, que já era tarde da noite, urinou, né, embaixo na varanda, e aí o Pelé parou, né? Foi isso que ele fez. E aí, cara, a situação é a seguinte: o Garrincha, ele não tinha nem conta no banco, né? As pessoas ficaram impressionadas, né, quando houve uma matéria jornalística e tudo mais, né? Um jornalista fez esse relato. Quando ele foi visitar a casa do Garrincha, o Garrincha, ele guardava dinheiro numa caixa de sapato até 1963. Gente, em 1963, o Garrincha, ele era bicampeão do mundo, campeão da Copa do Mundo há um ano, né, em 1962, tendo tido uma das maiores atuações da história, individuais da história de Copa do Mundo, sem o Pelé, né, que ele se machucou. Ele foi campeão, artilheiro e maior assistente, né, e ainda foi eleito o melhor jogador daquela Copa, certo? Então, cara, né, é um cara muito simples, era um cara de uma simplicidade muito, muito imensa, que só queria jogar bola. Era isso que ele queria e fazer. E ainda tem um bônus, né, cara, que tem uma história que ela é muito curiosa, né? Teve um momento que os jogadores do Botafogo estavam ali perto de General Severiano para treinar, entrando ali no gramado, né? E aí veio um sujeito com a voz gaga, né? E perguntou, cara, onde é que é a escola de gago? E falando, né, de maneira
repetindo, né, as sílabas. E o Garrincha olhou pra cara dele na maior espontaneidade e falou: pô, meu irmão, escola de gago pra quê, mano? Tu tá gaguejando bem pra caralho. E aí as pessoas que estavam ao lado, obviamente, gargalharam de rir. Enfim. Galera, essas são as histórias do Garrincha, cara. E ver que o Botafogo fez uma homenagem simples, mas que diz muito bem o que é o fenômeno Garrincha, né? É maravilhoso, eu achei genial. Porque é algo simples, né? Foi uma curva, sabe, da perna torta que o Botafogo e o futebol brasileiro precisavam para que as coisas mudassem de curso, para que o futebol arte virasse uma realidade, certo? Eu sempre falo isso aqui. Se você admira o futebol arte do Brasil, se você gosta dos dribles do Neymar, adorava os dribles do Ronaldinho, as jogadas do Ronaldo Fenômeno, de tantos outros jogadores, agradeça a esse cara aqui. Valeu? Vou até fazer um close aqui, um efeito, pra gente poder se despedir de maneira digna aqui desse vídeo que ficou maravilhoso. Valeu? Fui!